Bom dia, boa tarde para quem tá aí. Para mim é bom dia ainda, não almocei. Hoje vamos falar sobre pais melancólicos e filhos sanguíneos. Pais melancólicos e filhos sanguíneos. Vamos lá. Umas dicas. Fala, Sérgio. Boa tarde, como que você está? Bom dia, para você é bom dia também? Então bom dia. Oi, Cá. Tudo bem? Sanguininha. Eu também acho que é sanguíneo. Vamos lá, vamos lá. Se vocês têm alguém que vocês conheçam que são sanguíneos, melancólicos, agora é a hora. Eita, esqueci de colocar aqui. Amor, coloca pra mim. Você consegue mandar lá? Deu fixo o comentário ali. Pais melancólicos e filhos sanguíneos. Fala, Fernandeira. Pode deixar, Sérgio, pode deixar. Mando sim. Mando sim. Filhos sanguíneos e pais melancólicos. Vamos lá. Eita, tá esquentando o pelo aqui. Filhos sanguíneos. Lembrando que filhos sanguíneos, eles são ar, né? São ar. Se comportam como ar. E pais melancólicos como terra. Hoje são esses dois elementos. A relação entre o ar e a terra. E ó, só para contar para vocês, hoje vim fazer aqui na casa dos meus pais a live, e meu pai é melancólico e eu sou sanguíneo, então temos experiências aqui. Não vim afrontá-lo, viu? Só para garantir. Tá bom, mãe? Coincidência. Somente coincidência. Fala, Matheus, seja bem-vindo. Eita, como que... Pim. Aí, fixei. Tem vez que o meu Instagram fica em inglês, não sei, muda sozinho. Isso daí. Vamos lá, vamos chegando. Vamos pra cima. Vamos dar relação aqui. Vamos lá. Pais melancólicos, olha só, pais melancólicos e filhos sanguíneos. Como que vai ser essa live hoje, hein? Pais melancólicos e filhos sanguíneos. Bom demais. Vamos dar início? Vamos dar início com tudo? Vamos lembrar quais são os elementos dos pais. Vamos pensar nos pais aqui, né? Se ele é melancólico, então ele tem um elemento frio, né? Lembrando que em cima está os temperamentos quentes e embaixo os temperamentos frios. Quais são os frios, Simon? Melancólico e fleumático. Os quentes, colérico e sanguíneo. Hoje nós vamos falar de um quente e de um frio, né? Então a relação entre eles vai ter uma certa diferença, né? O filho que é sanguíneo e os pais que são melancólicos, tá?
Olha aí, quais são as diferenças de você e seu pai? Vocês vão ver a diferença, justamente essa, né? Eu sou sanguíneo e meu pai, ele é melancólico. Mas ainda vejo assim que ele foi muito bem na educação dele dentro das características e limitações dele quanto minha, né? Porque vejo que o impacto disso também é muito interessante. Isso vai impactar diretamente na relação entre eles. Oi, Agatha, seja bem-vinda. Os filhos, né, voltando, né? Vamos fechar aqui, né? Os pais melancólicos têm um elemento seco e frio, ou seja, eles são terra, né? Seco e frio. O que significa, Simon? Frio, mais voltado para o seu interior, ou seja, uma introspecção. Seco significa o que mesmo? Eu vou repetir, gente, quantas vezes necessário for para vocês ficarem craques nisso, tá? Então, esse elemento seco aqui não tende a um envolvimento ou deixar-se ser envolvido pelas coisas. O melancólico, ele vive uma ambiguidade, não uma ambiguidade, vamos dizer uma bivalência, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles são profundos demais, eles gostam, amam uma profundidade, eles também vivem numa superficialidade de um apego às coisas materiais, por exemplo. Por quê? Porque eles são apegados às coisas da terra, né? Fazendo jus ao seu elemento aí, né? Que é a terra. Eles são apegados às coisas da terra, mas ao mesmo tempo eles vivem essa ambivalência ao mesmo tempo de desejar coisas profundas. Então, esse materialismo, né? Esse apego às coisas superficiais, vamos dizer assim, né? As coisas da terra. E o filho sanguíneo é o que? Ar. Como que é o ar? Né? Úmido e quente. O ar é úmido e quente. Então essa quentura e essa umidade significa o quê? Uma expansão devido à quentura, ir para fora, esse desejo de comunicação, de impactar onde chega e tudo mais, né? Com essa umidade, esse deixar-se envolver, envolvimento, né? Também essa não ser marcado pelas coisas do mundo, né? Por isso, às vezes, de uma certa dispersão e tudo mais, né? Então, o filho sanguíneo vai ter isso. Nessa relação entre um pai melancólico e um filho sanguíneo, o que acontece? O pai melancólico, ele tende a um perfeccionismo, uma rigidez com ele mesmo, né? Consigo e consequentemente com o seu filho. Então essa busca pelo perfeccionismo, porque ele busca a ordem. Essa secura é uma busca pela ordem. Então essa relação entre eles, muitas vezes, travar aqui. Enfim, vamos lá. Deixa eu fazer um negócio aqui antes aqui, gente. Será que se eu sair aqui vai travar? Eita. Puxa vida. Bom, vamos seguir o baile aqui, né? Então essa tendência do pai melancólico ao perfeccionismo, em fazer as coisas, dominar as coisas, essa buscar dar ordem ao caos. Esse excesso, muitas vezes, se for feito uma exigência, né? Não que não deva exigir do seu filho, mas um excesso de exigência acabe afastando, criando uma relação meio pesada, né? Uma relação meio pesada entre eles. Porque esse perfeccionismo é um valor para quem? Para o melancólico. Já não é tanto um valor para o sanguíneo. Esse perfeccionismo, por quê? Porque ele é ar. Ele busca coisas assim, vamos dizer assim, que não estão tão relacionadas à terra, né? Eles não está tão relacionado à terra. Está relacionado às coisas do ar, né? Vamos pensar assim, ele fica... Uma característica do sanguíneo
É ele ser muitas vezes sonhador, vive no mundo da lua, né? Ele tem sonhos, e isso daí o que acontece? Vem o pai melancólico e muitas vezes ele tem um olhar para as coisas práticas, para as coisas da terra. E isso, se não tiver um equilíbrio, né, de ao mesmo tempo conseguir fazer essa escuta, ou fazer essa, vamos dizer, esse manejo, e de forma equilibrada, vai acontecer o quê? Vai gerar uma relação pesada, até mesmo um afastamento, né? Por quê? Porque não é natural, porque pense bem, esse pai que é prático, que busca essas coisas da terra, né? Essas coisas da terra aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o filho para o solo, que estava aéreo, né? Ele vai trazer para o solo, de uma forma muito abrupta. Mas o filho sanguíneo, né? Ele tem qualidades da primavera, porque não era, lembra que eu falei que o sanguíneo, ele tem uma relação muito, como que eu posso dizer? O filho sanguíneo, ele tem essa relação com o imaginário muito forte, com a criatividade, com as coisas mais coloridas, vamos dizer assim. Não é muito uma característica da primavera. A primavera é o início das estações, mas ela é início, ela não é permanência, ela não permanece o ano todo, ela é o início. Então, como tem essa característica, os filhos vai acontecer o quê? Esse filho sanguíneo, ele vai ter o impulso, e as coisas da terra, de conquistas e praticidade, elas precisam do quê? Precisam de permanência, que é uma fraqueza do sanguíneo, né? Esse pai, deixa eu ver a pergunta aqui, Simon. Um tanto desse conhecimento a respeito dos temperamentos vem do livro Os 4 Temperamentos na Educação Física. Exatamente, é desse livro mesmo que eu estou me referindo. Na verdade, um tanto não, todo ele. Tiago, toda esse conteúdo é do livro, cara. Se você tiver o livro, vale a pena dar uma repassada lá, cara. Vale muito a pena, né? A hora que você for pai, eu não sei se você é pai, né? Mas a hora que você conseguir, né, ter essa oportunidade, vai ser muito importante. Você vai saber como se relacionar com ele, vai saber se relacionar consigo mesmo, né? E vai entender, vai tornar esse momento mais leve, tá? Então, esse filho sanguíneo que tem essa característica da primavera, desse início forte, né, colorido, no entanto, essa permanência um pouco mais fraca, você vai ajudar muito o seu filho nessa permanência. Mas não adianta querer chegar com um sermão. Meu som, meu áudio, porque eu acho que daqui a pouquinho vai travar, porque agora soltei aqui, gente, de novo, esqueci de tirar aquela coisa lá do tempo na rede social. Fala, Léo. Tranquilo? Tá bom o som. Ah, maravilha, tá bom. Oi, Maria, fizeram boa viagem? Tudo em ordem? Ótimo. Então, acho que permaneceu, né, amor? Maravilha, não cortou. Então, esse filho, né, que tem essa característica de primavera, essa característica de alegria, né, entusiasmo. O entusiasmo sempre é no começo. Mas para ter conquistas, ele precisa do quê? De permanência, que é algo muito interessante nesse pai que é mais perfeccionista, nesse pai que tende a esse apego, né? O apego é permanecer, né? Esse apego à coisa da terra. Então, é muito importante essa relação, né? O que acontece nessa relação? Talvez no começo de uma conversa. Esse pai que é melancólico, muitas vezes vai vir talvez com uma visão, muitas vezes negativa. Espera, filho, agora não. Uma coisa negativa. Só desenhar, tá? Só desenhar, tá bem? Vai vir com uma relação... Olha lá, o pai chegou. Com uma relação negativa, né?
Se é negativa, ele vai vir com essa coisa assim, onde o filho que espera uma validação vai ser como um balde de água fria, né? Um balde de água fria. Só que o que acontece? É muito natural. Ele vai ver as coisas práticas e naturais da vida, né? Coisa natural e prática da vida. Entende? Então, e tudo tem um ponto negativo. Normal, né? As coisas têm um ponto negativo. Só que o que é a mentira do negócio? Não é só ponto negativo, né? Ele também tem pontos positivos. Então ele vai vir com as críticas, com os problemas, se ele não se atentar, né? Esse apego a essas coisas que permanecem, né? E realmente, hoje o mundo em si, ele tem um caos. Nós estamos na busca desse domínio. Eu em relação a essa questão do caos, eu sempre tenho um pensamento bem ambivalente em relação a isso também. Porque ao mesmo tempo que o mundo é um caos, eu acredito que ele seja um cosmos também. Ele tem relações. Ele tem relações bem... aquilo que acontece justamente... Não é um ponto fora da curva. Ele acontece porque é necessário. Ele acontece porque é preciso acontecer. É aquilo que você precisa para aquele momento. Pode perceber, gente. Você se relaciona com tal pessoa porque você precisa crescer nisso. Aconteceu isso na sua vida porque você precisa aprender isso daqui. E é certo, gente. É certo. Por quê? Porque eu estou na busca sempre do meu ser perfeito. E o que é ser perfeito? Não é só ser feito. É ir além. Esse prefixo per é ir além. Né? Ir além do feito. Né? Não ficar preso no meu temperamento. Tá? Então, essa relação, esse desejo do melancólico de sempre dar ordem a esse caos, saiba que é muito interessante isso daí, é importante. No entanto, não é só isso. Então, quando você for falar com o seu filho, conversar com ele, você sim vai ter essa tendência de mostrar os pontos negativos ou de fazer uma crítica, né? Faça um exercício de realmente de dar uma validação, porque não é o teu natural, pai melancólico, dar uma validação. Dê uma validação, né? Depois de tantas validações, faça o seu ponto de vista. Isso daí que estava aqui, ó, para sair, né? Esse negócio que você teve que segurar. Lembre-se, a nossa tendência é sempre uma tendência, não é como de fato nós precisamos agir. O nosso temperamento, ele faz isso. A gente tem uma tendência, entendeu? Não é um ponto final entre uma ação, vamos dizer assim, uma ação e uma reação. No meio existe uma liberdade. Então você tem essa liberdade do seu temperamento. Então o pai melancólico precisa ter atenção nisso. Quando eu for conversar, perceba, eu sei, estou morrendo de vontade de fazer uma crítica. Estou morrendo de vontade de mostrar o ponto negativo disso que o meu filho está se enfiando, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu sei, eu sou melancólico, eu tenho das coisas da terra, eu sei que eu preciso segurar aqui minha crítica. Eu vou dar uma validação. Mas Simon, é muito louco isso que ele quer fazer. Beleza, vamos tentar achar o ponto positivo disso daqui. Ele está querendo, sei lá, vender... Vamos pensar aqui, um menino, uma menina que está querendo vender... Ana, me dê um exemplo aqui de alguém que está querendo vender algo que não vai vender. Vamos pensar aqui alguma coisa, me ajude. Sei lá, vender... olha, uma vez quando eu era criança, minha avó fazia borboleta, né? Borboleta de tricô, né? Ela fazia borboleta de tricô e ela fazia só e ficava só para passar tempo, né? Eu peguei e falei, vó, vou vender esse negócio aqui para a senhora, né? Daí nós fomos para a praia junto,
Um celular velho, pode ser um celular velho, né? Vou vender um celular velho, meu Deus, não vai vender para ninguém, né? Mas deixa eu contar essa história antes aqui, né? Aí eu falei pra minha avó, vou vender. E ó, um tanto é teu, um tanto é meu. Eu que vou sair vender, então um tanto é teu, um tanto é meu. Peguei as borboletinhas da minha avó e saí vender, né? Daí eu ia, né? No afeto, né? Comover as pessoas, né? Ó, esse daqui é da minha avózinha ali, que tá lá, tá sofrendo muita véia, né? Tá dentro, tá na praia fazendo tricô, né? Mas eu saía vender para ela, né? Então, ambos estavam sofrendo, né? Não dependiam disso, né? Mas eu chegava e falava, olha, minha avó, né, vozinha tá fazendo esse daqui, o senhor não gostaria de comprar e tal, né? Daí vendia. Daí a gente colocava, né? Colocava para pôr na geladeira, tipo imãzinho, né? E eu vendia para ela. Cara, era aquela coisa sanguínea, né? Mas também, aguentava vender 10 minutos, né? Porque depois eu já queria fazer outra coisa. Mas vamos usar o exemplo aqui do Sérgio. Vendeu um celular velho, meu Deus, ninguém vai comprar isso daí, minha gente. Ele vai ficar perdendo tempo. Gente, deixa ele perder tempo. Deixa ele confrontar o mundo, ele precisa testar a força dele no mundo. Né? Eu lembro que uma vez, eu com meu amigo, né, nós tínhamos... eu sanguininho e ele mais ainda, né? Eram 2 sanguíneos. Pense, gente. Eu e o Johninho. Se o Johninho estiver assistindo aí, né? Ele vai me confirmar. Mas eu e o Johninho, nós falamos assim, vamos vender limonada. Gente, isso daí é coisa dos Estados Unidos, né? Que nós aprendíamos nos desenhos que nós assistíamos. E daí, vamos vender limonada. Ficamos ali na frente de casa, né? Meus pais não se incomodaram tanto, né? Meu espírito empreendedor surgindo, né? Aquela limonada na frente de casa esquentou. Nós tomamos 3 litros de limonada. Depois, daí o que é? Sanguíneo é primavera. Ele tem esse início. Ele não tem, ele inicia as estações. Ele não é de permanecer. Então, nós pegamos... tá muito difícil vender, né? E daí esse apetite concupiscível, né? Olha que interessante, né? Esse apetite ainda das coisas que são deleitáveis, né? Onde eu me deleito, né? Fala, Jonathan, seja bem-vindo. Não permanecia tanto. Então, a hora que exigia um pouquinho mais, pois é, Jonathan, não está funcionando essa venda aqui, né? Nós já queríamos mudar. Fomos lá, tomamos 3 litros de limonada, nós mesmos, deu prejuízo, né? Gastamos tudo o açúcar de casa. E não deu lucro nenhum, porque ninguém comprava. Primeiro, porque a nossa rua não passava ninguém. Segundo, ninguém vai tomar, né, limonada. Mas a gente precisa deixar nós, né, deixar as crianças confrontarem a sua força no mundo. Né? A gente precisa deixar principalmente a criança sanguínea usar da sua imaginação. Ir lá testar, quebrar a cabeça e voltar. Né? Eu vou ser esse solo, eu vou ser como o pai melancólico, esse solo firme para que o meu filho possa se locomover. Eu não posso ser um terreno, vamos chamar assim, árido, um deserto, onde é difícil de pisar. Meu filho não pode pisar nessa terra aqui, ou seja, nessa areia, porque está muito quente, não tem lugar para se descansar. Por quê? Porque está ruim. Consegue perceber? Esse pai, ele precisa ser esse solo fértil, esse solo macio, né? Deixa eu ver aqui. Mas qual o limite para se dar à criança sanguínea? Deixo ela ir experimentar até que ponto, né? Olha aí, ó. A Ana está aqui do meu lado, fez essa pergunta, que bem interessante e realmente que talvez seja o questionamento de muitos aqui, né? Boa pergunta, amor. Esse é o quebrar a cara, né? Você é aquele terreno firme. O terreno, ele se conhece. Ele sabe até onde vai os seus limites. Você sabe, olha, meu filho, ele pode ir até o momento que não fira a sua dignidade, não fira a dignidade de outro, né? Você vai orientar. Você sabe, puxa, vai vender, ele vai vender ali uma limonada, ele vai vender ali uma borboleta, ele vai vender ali uma roupa. Ele vai pegar o dinheiro que ele guardou há tempo, vai comprar em roupa e vai tentar. Opa, maravilha! Ah, meu filho, ele pegou esse dinheiro que ele guardou e vai vender pod.
né? Puxa, vai preso. Ah, daí já não dá mais, né? Então esse limite é dentro da dignidade, é dentro do teu senso de princípios, né? Você tem os seus princípios, você vai conduzir ele a esse princípio. Só que enxergue, por mais que ele vá vender pod, ele vai vender alguma coisa assim, enxergue nele também que há um espírito empreendedor. Puxa, meu filho, muito bom, puxa, você vai ganhar um dinheiro bom. Mas o que será que nós poderíamos fazer de uma forma que você não vá preso? Ou que o teu pai, que você é de menor, não vá preso, né? Porque eu que vou preso, não é você que vai preso, né? Então, o que nós poderíamos fazer? Uma boa relação, uma boa... Você vê? É um terreno firme, não é um terreno quente. O que é o deserto? Vai andar no deserto agora, esse horário, meio dia e pouco, né? Vai andar no deserto. Não dá para o filho se locomover nessa terra, né? Vamos lá, vou dar sequência que não posso hoje passar de muito tempo. Que a minha esposa já falou que eu demoro muito e o negócio é rápido, né? Então eu escuto ela. A conversa, né? Essa conversa negativa e tudo mais, né? Ah, outra coisa, a criança às vezes tem interesses por frivolidades. O que é isso? Adereços, né? Usar algum adereço, né? Porque às vezes é esquisito, talvez, para que a criança... Claro, se você vê o teu filho que ele está usando algo feminino, você vai dar algo masculino em vez daquilo, né? Você vê que, puxa, né? Vai usar... meu filho está querendo usar um lacinho. Ô, meu filho, olha que o pai comprou um boné para você, né? É isso aí, Sérgio. Não sou doido, né? Você vai dar um boné, sei lá, né? Compra um negócio legal. Ah, meu filho, ele vai... A minha filha tá querendo usar, né? Tá querendo muito... quer usar, sei lá. O que é de mim? Ah, sei lá, um boné, né? Puxa, tá usando... Hoje tem usado muito boné, né? As mulheres, né? Até que fica bonitinho, mas nossa, que bonitinho e tal. Por quê? Porque ela viu lá as dancinhas de street. Nossa, nem existe mais isso, né? Mas as dancinhas de TikTok que a menina lá usa, faz as danças toda pelada quase, mas com um bonezinho, a barreta, não sei o que, né? Vai ser difícil. Você vai comprar alguma coisinha para ela que compita com isso, né? Vai competir. Outra coisa, né? Essas frivolidades, né? Que eu digo assim... Você precisa, quando é uma criança, né? Esse exemplo aqui que eu dei já é mais para adolescência, né? Mas quando é um pouquinho mais fase primária, infantil ali, essa coisa assim que de usar às vezes um adereço, uma pulseira, eu preciso deixar, né? Eu preciso deixar eles usar, por quê? Porque essa virilidade não faz sentido para você que é terra, mas para a criança isso daí não vai estimular a questão da vaidade dela. Deixa que essa questão da vaidade dela vai chegar um momento onde ela vai se dar conta disso, né? Então, essas coisinhas assim é da criatividade dela, é da busca dela por testar o mundo, por criatividade e tudo mais. Deixa eu ver, chegou uma pergunta aqui, ó. Meu filho tem 1 mês a menos que o seu. E, sim, tem como identificar nessa idade o temperamento dele? Estou começando a ver esse assunto. Legal, Thiago. O Rafael está com 1 ano e 7 meses. Então o teu tem 1 ano e 6, 1 ano e meio, né? Cara, dá para ver, mas você não consegue fechar o diagnóstico, tá? Porque o sanguíneo ele é marcante. Eu consigo ver bem o do sanguíneo, né? Se ele tem um temperamento quente, o que você consegue dar com mais exatidão se ele tem um temperamento quente ou frio. Daí já se é seco ou úmido, essa resposta é muito difícil dar porque eles não desenvolveram ainda bem a linguagem deles. E muitas vezes quando você não tem uma linguagem o suficiente desenvolvida, cria uma certa irritabilidade. E essa irritabilidade às vezes é da linguagem, não do temperamento. Entende? Então você precisa diferenciar a partir disso, né? A partir desse daí. Você vai conseguir ter firmemente um diagnóstico do seu temperamento a hora que a linguagem se desenvolver bem, tá? Olha que interessante, isso daí agora trazendo para os adultos, né?
o que acontece? Eu via em mim, por exemplo, uma certa irritação, uma irritabilidade num confronto até mesmo meu, numa discussão com a Ana, por exemplo. Era geralmente quando eu não conseguia dar nome para aquilo que estava passando dentro de mim. Ou seja, uma falta de linguagem, que é uma falta de autoconhecimento muitas vezes também. Então, muitas vezes a nossa briga é por falta de eu não conseguir dar nome para aquilo que se passa dentro de mim. Olha que interessante isso. Isso nos adultos mesmo. Quem dirá nas crianças? Né? Nas crianças também é assim. Então, eu vou conseguir definir o temperamento deles quando a linguagem estiver bem desenvolvida. Tá? Você vai conseguir marcar bem. Antes disso, você vai ter um pouquinho de dificuldade devido não tanto ao quente. O quente e frio você vê rápido. Né? Se é seco ou é úmido, aí que é um pouquinho mais complexo. Né? Por que eu falo dessa questão de não podar tanto o sanguíneo? Porque o sanguíneo, lógico, eu preciso dar os limites ali, mas eu não preciso ser o chatão mesmo, né? Não preciso abafar tanto. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes os filhos sanguíneos, principalmente, eles são achatados para se encaixar no modelo de educação hoje. Gente, o modelo de educação hoje não dá conta para todos. Ele vai favorecer muito mais quem é do temperamento que é frio e é seco, né? Ou seja, o melancólico. O próprio melancólico tende a uma intelectualidade, né? O próprio melancólico tende a essa intelectualidade. Então, por quê? Porque é muito mais fácil. Como que você aprende as coisas? Você aprende silenciando. Então, um de temperamento frio vai conseguir fazer isso, né? O temperamento seco ali, que busca dar ordem ao caos. Opa, eu tenho um problema de matemática, eu me desafio a resolvê-lo. Isso para um colérico, então que tem um componente seco. Já para os que têm elementos úmidos, por exemplo, vai ter úmido e é quente. Úmido e quente vai gerar o quê? Né? Úmido e quente vai gerar o quê? Vai gerar, ao mesmo tempo que aquele conteúdo não fixa na pessoa, ele também expande. Já o fleumático é úmido e frio. Aquele conteúdo não fixa tanto na pessoa e ele também não dá problema para a sala de aula, por exemplo. Né? Então, o sistema de educação moderno hoje, com 40 crianças numa sala, como dar conta disso? Daí o que eu preciso fazer? Eu pego, né, dou uma Ritalina, né, e pronto. Achato toda essa criatividade. Né? Para quê? Para que ela se enquadre dentro disso. E vamos fazer o que em relação a isso, né? Então, claro, essa é uma das preocupações minhas com o Rafael, que eu tenho certeza que ele é sanguíneo, que é essa dispersão, né? Dele conseguir... a minha preocupação é com a educação, né? Lógico, a gente vai dando a ordem aqui, dando uma certa organização para que ele possa, né, não se encaixar simplesmente por se encaixar, mas por equilíbrio mesmo, né? Porque eu sei que ele é muito criativo. Ele é muito criativo, muito inteligente, né? Ele pega as coisinhas rapidinho até, né? Só que logo esquece, né? Tem uma reação rápida diante das coisas. O filho sanguíneo é assim, ele tem essa reação rápida, só que não permanece. É marcante, só que não permanece. A primavera é como? Linda, maravilhosa, mas só que depois tem outono, inverno e verão, né? E assim, o sanguíneo é como a primavera, né? Quero ouvir perguntas, gente. Manda aí perguntas. Vocês estão em 5 aí, me mandem perguntas. Aí eu quero tirar as dúvidas de vocês. Né? Hoje nós falamos então desse pai melancólico com o filho sanguíneo. Tá? Manda aí perguntas, nem que seja se vai chover aqui em Ponta Grossa. Fala César, seja bem-vindo. E você tem pergunta, amor? Quer fazer a pergunta que daí eu lanço ela aqui, depois você joga lá. Me pergunte.
Olá, Vivian, seja bem-vinda. Minha mãe é melancólica, boa. Meu pai que é, viu? Meu pai que é melancólico aqui. Fala, amor, faça a pergunta. Ah, já mandou aqui. Como um pai melancólico lida com essa expansão do filho sanguíneo? Entendi. Como um pai lida com essa expansão do filho sanguíneo? Realmente, você ajudando ele a expandir, né, amor? Você precisa ajudar ele a expandir. Essa introspecção é boa também, né? Principalmente para o filho que é também mais interiorizado. Ele também precisa se interiorizar, mas eu preciso ajudar ele a expandir de forma ordenada. Como ele é ar, todo ar, ele só é útil se ele for bem canalizado, né? Nós precisamos do ar, né? O ar ele tem isso daí, ele é muito útil. Só que se eu comprimi-lo, o que acontece? Se torna um ar rarefeito, pode haver uma explosão, né? Então, o pai melancólico tende a comprimir. Ele vai expandir. Ele vai expandir por quê? Porque o pai melancólico, se ele fizer isso daí, ele vai trazer nessa negatividade, né? Essa coisa, olha, não vai dar certo, e não sei o que, não sei o que. Ele vai ter uma expansão. Essa expansão, ela vai ser em outra área. Mas como que o pai melancólico vai trabalhar isso nele? Esse medo do filho sair de si? Ah, exatamente. Então, não é o medo em si do filho expandir. Ela perguntou assim, né? Pois como que o pai vai trabalhar nele, né? Nele, essa coisa da expansão do sanguíneo, né? Como que ele vai trabalhar nele? Vai trabalhar, eu começo a perceber que eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho controle do caos, né? Eu tenho controle de uma coisa ou outra, mas de tudo eu não vou ter. Por exemplo, o filho ele vai expandir, vai chegar um momento que você vai dar educação e tudo mais, vai chegar um momento que, pronto, o filho vai dar as costas para o pai, e eu tenho consciência disso, ele vai dar as costas, isso eu já não tenho mais controle. Os princípios eu dei, para frente disso daqui vai ser as escolhas dele, eu vou respeitar a liberdade dele, né? Então o pai melancólico precisa sair dessa posição de controle. Você não tem controle nem da sua vida. Você não vai conseguir ter controle da vida do seu filho, né? Você vai poder ir até um determinado ponto com ele, né? Você vai poder ir até um determinado ponto. Como que eu trabalho? Comigo mesmo. Olha, eu me conheço, né? Sei que o que é esse olhar negativo das coisas. É o meu desejo de controle. Porque isso traz controle, né? Eu saber o que vai dar de errado. Onde você estava cuidando de uma equipe da cozinha. Você tinha que prever o que ia dar errado. Isso traz controle. Só que também não só não é só de coisa errada que vive, né? Também as coisas dão certo, né? Então, o pai melancólico ele precisa entender que as coisas também dão certo, né? Não é só coisa negativa, é uma neurose, é uma mentira que você está acreditando que só as coisas que estão acontecendo só vão dar erradas. Não, elas vão dar certo também. E geralmente dão certo, né? E geralmente dão certo. Tem uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Algum muda temperamento no decorrer do tempo? Não muda, Sérgio. Temperamento não muda. Você nasce com temperamento e morre com temperamento. Por quê? Porque o temperamento dentro dessa árvore da vida não é a árvore em si, é apenas o terreno aonde essa árvore está fixada. Então, o que desenvolve em você e que muda em você é a tua personalidade, Sérgio, né? Diferenciem bem isso daí, porque o temperamento é a forma que é só uma porta de entrada, né? Hoje eu falava com uma pessoa, né, com um paciente. Temperamento é tempero, não é comida em si.
né? Você come o tempero ou você come a comida? Se você estiver morrendo de fome, você vai deixar de comer aquela carne porque não tem tempero? Não. Você vai optar pela subsistência. Então, as coisas substanciais da vida é que eu preciso focar. O temperamento é uma delas, é um acidente dentro da filosofia, né? Existem as coisas substanciais e os acidentes, que vêm do quê? Das coisas substanciais, né? Então, essas coisas do temperamento, então o temperamento em si, ele é o tempero. Você não vai deixar de comer a comida se não tiver tempero, né? Embora a gente goste de um temperinho, né? Então, o temperamento não muda, mas você é livre do seu temperamento. O temperamento é simplesmente, o estudo do temperamento é apenas para você descobrir aquilo que você tem como fraqueza, como por exemplo, eu sanguíneo. Eu tenho uma tendência à inconstância. Somente começar as coisas não terminar. Então o que eu vou ficar atento? Em tudo que eu for fazer, eu vou fazer consciente que eu vou chegar num determinado momento e estarei com vontade de parar. Eu não vou parar, porque eu sei que é uma fraqueza minha, tá? Então o temperamento é para isso. Olá, Cá. Oi, Cá. Seja bem-vinda. O que é mais fácil de trabalhar? A diferença de temperamento entre pai, mãe, né? E filho, ou entre irmãos? Gente, entre irmãos, aí que é magnífico. Eu coloco eles juntos, próximos um do outro, para que um cresça com o outro. Entendeu? Se eu tenho um filho que ele é mais introspectivo, né, eu vou colocar do lado desse mais expansivo, para que nessa relação um aprenda com o outro. Né? Onde, por exemplo, o expansivo vai ter momentos que ele vai ter que ser um pouquinho mais introspectivo, ele vai ter que parar um momento ali talvez para fazer uma atividade da escola. Como aquele de temperamento frio faz com muita tranquilidade, o expansivo ele não consegue, né? Então você coloca ele um do lado do outro, né? E você vai fazendo essa relação. Para quê? Porque nós temos temperamentos diferentes, mas nós temos uma meta só, que é a plenitude de todos eles. Porque o temperamento é o quê? Nós temos todos os temperamentos em nós, só que dentro desses 4 temperamentos, um sobressai dentro desse caldeirão, entende? Então, eu começo a desenvolver, e é muito importante, principalmente em quem tem mais filhos, né? Você coloca um do lado do outro, então é muito mais fácil você trabalhar, né? A tua pergunta é o que, né? O que é mais fácil de trabalhar? A diferença de temperamento entre pai e mãe e filho, né? Ou entre irmãos, né? Não, essa diferença entre eles não é para que eles sejam trabalhados, né? Simplesmente, né? Mas é para que eles se complementem. Isso tanto na relação entre filhos, né? Entre irmãos, também entre o pai e a mãe, né? E os filhos, né? Mas é muito, teoricamente, deveria ser mais fácil na relação entre os pais e os filhos. Por quê? Porque, teoricamente, os pais já saíram da 4ª camada da personalidade. Os pais já saíram da sua imaturidade. Só que o duro é que hoje os pais ainda estão na 4ª camada, ou seja, ainda estão feitos, não estão perfeitos, não estão indo além do feito, não estão nem buscando o ser feito ou perfeito, né? Então, teoricamente seria aí. Só que nos filhos, trabalhar essa diferença na teoria deveria ser mais difícil. Por quê? Porque eles ainda não têm esse total domínio de si. Eles são ainda escravos do seu sentimento, dos seus afetos. E você deve conduzir eles a quê? A serem livres dos seus afetos. Entendeu, cara? Livres dos seus afetos. Ou seja, sair dessa parte do temperamento e começar a desenvolver a personalidade deles. Desde sempre. A meta é desenvolver a personalidade dos filhos. Essa é a meta. Entendeu? Só que as estratégias são diferentes. Porque o que motiva um sanguíneo não motiva um melancólico. O que motiva um colérico não motiva um fleumático. Então, eu conhecer os temperamentos é a forma que eu preciso saber, né, ali para poder conduzi-los a esse desenvolvimento da sua personalidade.
Eu e minha irmã temos temperamentos muito diferentes. Socorro. Inclusive ela tá aqui também, né? Maravilha. Ou da outra irmã você está se tratando, né? Se vocês têm realmente essa diferença, mas só que com certeza aquilo que é fortaleza nela é fraqueza em você, o que é fortaleza em você é fraqueza nela, né? Então você tem um espelho, as duas. Então você tem um espelho, Vivian, para trabalhar elas, né? Então aquilo que é a leveza, a alegria do sanguíneo de ver as coisas positivas, né? De ter aquela esperança também, ela precisa da tua praticidade das coisas, né? Não se incomodar tanto com o afetivo, buscar as coisas práticas, diretas, né? Então, uma vai ajudar a outra, sem dúvida, sem dúvida. Show, gente! Gente! Ana já me olhou você falar gente. Fechou? Gente, muito obrigado. Vou almoçar agora, tá? Tem mais coisa para fazer agora à tarde. E amanhã nós estaremos aqui com filhos sanguíneos e pais fleumáticos, minha gente. E pais fleumáticos. Quero ver essa, tá? Pais fleumáticos. Se vocês conhecem alguém que é fleumático aí, né? Acorda ele, traz ele pra live, tá, minha gente? Uma sanguínea e outra melancólica. Olha só, que maravilha, que casa florida, minha gente, que casa florida. Valeu, cara, obrigado, quero que vocês permaneçam aí, venham, façam perguntas, quero que vocês interajam do jeito que foi hoje, foi muito bom, conto com vocês, né? E vamos conversando aí, tá bom? Muito obrigado e salve, mande essa live para os teus conhecidos. Muito obrigado. Valeu, Thiago, obrigado. Show, salva aí, cara. Salva mesmo, conte comigo, vou estar à disposição, qualquer coisa manda no meu... Vai ficar salvo. Vão ficar salvos sim, beleza? Show, minha gente, um grande abraço, uma boa tarde a todos.